Arquitetura de sistemas operacionais, parte 7. Hoje vamos falar sobre sistemas com múltiplos processadores. A vantagem de um sistema de múltiplos processadores é que ele pode dividir sua carga de execução de um programa para dois processadores. Como aqui nessa figura, tem uma placa-mãe, ela possui a capacidade de ter dois processadores. Isso permite então uma execução melhor de alguns sistemas em execução, não sobrecarrega apenas um processador. E com o surgimento desse tipo de possibilidade de ter dois processadores em uma placa, ajudou bastante processos científicos, como a aeroespacial. Precisava de cálculos muito extensos e com um computador com um processador só, levava muito tempo para se calcular esses dados. Agora, com uma placa que poderia colocar dois processadores, esses cálculos eram feitos muito mais rapidamente. Esse tipo de sistema tem as vantagens da multiprogramação, que foi dito no outro vídeo, o que é multiprogramação, e outras características próprias, como escalabilidade, a capacidade de ampliar seu poder computacional, seu poder de processo. Se fosse uma placa comum com um processador, se precisasse de mais processamento, você teria que trocar o sistema inteiro, a placa inteira, o computador inteiro. Com a possibilidade de dois processadores, você só adiciona mais um ou troca os dois para um processador melhor. Assim, melhora a sua capacidade que você está procurando para o sistema. Tem também a disponibilidade, capacidade que se um processador parar, o sistema não para, ele fica mais lento, mas não vai parar de funcionar o sistema com dois processadores. Se fosse só um processador parasse de funcionar, acabava o sistema não sairia fora do ar, pararia de funcionar. Tem um balanceamento de carga, é aquilo que eu já falei, ele balanceia a sua carga de processamento, não deixa só um ficar executando enquanto o outro fica ocioso, ele balanceia o processo de processamento do sistema, e assim faz com que o sistema não sobrecarregue um só processador. Esse é o balanceamento de carga. O sistema de multiprocessadores tem duas subcategorias: sistemas fortemente acoplados e sistemas fracamente acoplados. O que caracteriza um sistema de multiprocessadores é como eles se comunicam entre seus processadores, com a memória e com seus dispositivos de entrada e saída. Com isso tem essas duas categorias. A principal diferença entre os sistemas fortemente e o fracamente é que o sistema fortemente acoplados, ele tem uma memória principal e é dividida com todos os seus processadores. O fracamente acoplados, ele tem uma memória para cada processador. Essa é a diferença básica entre os dois. Além que o sistema fortemente acoplado tem uma comunicação maior, mais rápida entre o processador e a memória do que o fracamente acoplado. Aqui tem a figura de um sistema fortemente acoplado, tem a memória principal, os processadores e o dispositivo de entrada e saída. Eles dividem a mesma memória com vários processadores. Aqui são dois, mas pode ser mais. Uma característica é que tem a memória principal dividida. O sistema fortemente acoplado também é conhecido como sistema de multiprocessador. Para variar, o sistema fortemente acoplado se divide em mais subdivisões, que são o CMP e o NUMA. CMP é Symmetric Multiprocessor e o NUMA No Uniform Memory Access. Tem o sistema CMP, que vai ter acesso à memória principal igualmente. Se tiver dois PC, dois processadores, eles vão ter acesso à memória igualmente, um vai acessar mais do que o outro.
Agora no NUMA, dependendo da sua localização física, eles são interconectados também, memória principal, vai ter uma latência, uma demora para um acessar e o outro também. Se um estiver mais perto da memória, na memória principal, vai acessar mais rápido. Se o outro estiver mais longe, vai demorar mais para acessar. Essa é a diferença entre os dois. Antigamente esse sistema ficava restrito a grandes empresas, universidades. Hoje em dia, você na sua casa pode montar um sistema desse, porque hoje em dia os computadores são mais baratos, são multitarefas, os sistemas operacionais dão suporte a esse tipo de sistema. Tem também os sistemas fracamente acoplados. Estes já são, a característica deles são diferentes, porque cada um tem sua memória principal, não é dividida como no Fortemente. Tem os processadores e tem a memória principal. No Fracamente cada um tem sua memória, cada um vai gerenciar sua memória, seu processamento, mas eles são interligados, algum link de comunicação. Eles também são conhecidos como sistemas de multicomputadores. Esse tipo de sistema também não impede que seja fracamente acoplado. Por exemplo, se tivesse mais um processador aqui e dividindo essa memória principal, também seria um sistema fracamente acoplado, porque ele seria um sistema fortemente acoplado, se caracterizando em um grupo, mas se todo esse grupo, o grupo total, não tivesse dividido na mesma memória principal, não seriam fortemente acoplados. Que isso quer dizer que se eu tivesse vários desses aqui, também seria fracamente acoplados. Não, o motivo deles serem assim, ter 2, 3, 4 modelos desses interligados, não queria dizer que eles seriam fortemente acoplados. Ainda seriam fracamente acoplados, porque cada um teria seus processadores e sua memória principal. Para ser fortemente acoplado, tem que ter uma memória principal e todos dividirem essa memória principal. Na década de 80, muitas empresas utilizavam esse sistema. Tinha lá um computador para alguma função. Aí lá na empresa tinha os terminais. Os terminais não tinham processamento, não eram assim. Então eles acessavam por meio de alguma link de comunicação, cabo serial, cabo telefônico. Acessavam, tudo era processado lá e voltava no terminal. Algumas empresas ainda são assim. Mas por que era fracamente acoplados? Se ele faz o processo aqui e não no terminal, porque existiam várias máquinas, né? Então entre elas se comunicavam para depois mandar para o terminal aqui. Não se comunicava com apenas uma máquina, eram várias. E com a evolução da comunicação, dos computadores e tudo isso, surgiu os sistemas de rede. Aí acabou aquele negócio de ficar centralizado em alguns sistemas computacionais. Tinha 2 sistemas interligados que mandavam o processamento para o terminal que não tinha processamento. Aqui já com o surgimento das redes, ainda está separado algumas funções, como pode ver aqui tem servidor de e-mail, servidor de internet, só que as máquinas já processam seu sistema na máquina, né, e não no servidor. Alguns sim, alguns não, depende da configuração. Mas já foi uma grande evolução nos sistemas de comunicações de computadores. E os sistemas fracamente acoplados são subdivididos ainda em mais dois grupos.
as de rede, né? Sistemas operacionais de rede e sistemas distribuídos. A diferença deles é que os sistemas operacionais de rede, você sabe, se entrar no seu locais de rede, essas coisas, você sabe que vai ter um servidor de e-mail, servidor de rede. Você sabe que tudo não está centralizado. Então, nos sistemas distribuídos, ele te dá a impressão que você está no sistema fortemente acoplado, mas na verdade você está no fracamente acoplado. Dá a impressão que você está acessando uma única máquina com vários serviços, mas na verdade não é, como pode ser mostrado aqui na figura. E nos sistemas distribuídos, tem outro sistema chamado clusters. Tem vários sistemas de cluster. Essa figura aqui é o sistema de cluster Beowulf. Uma das características dos sistemas de cluster é que eles são ligados a um ou mais servidores. Quando o usuário necessita de alguma coisa, ele acessa esse servidor e faz a requisição. E eles são conectados em uma conexão de alto desempenho. Nesse sistema, o usuário não sabe quantos computadores estão envolvidos nesse sistema de cluster, nem sabe o nome, membros, são escondidos. Lembra que os sistemas distribuídos, o usuário não sabe, né? Não tem noção de quantos computadores estão envolvidos na sua requisição do processamento. O sistema de cluster, como é uma subdivisão do sistema distribuído, você está vendo que vai subdividindo, né? Fracamente, tem mais 2 divisão. Sistema distribuído tem o sistema de cluster. Tem vários tipos de sistema de clusters. Então tem vários computadores. Aqui na foto tem um sistema. Tem vários computadores juntos, tem um servidor e é um sistema de cluster. Aqui também está uma foto. Esse tipo de sistema é utilizado bastante em servidores web, servidores de banco de dados, que tem um alto pedido de desempenho de processos de processamento de dados, e também te dá uma alta escalabilidade, disponibilidade de carga para processar algum tipo de dado. Então, como tem vários computadores interligados, se um cair, não vai acabar o sistema, porque estão interligados em clusters, vai cair o desempenho, mas o sistema ainda vai continuar de pé. E como funciona esse sistema de cluster? Esse site aqui, o InfoWestern, está explicando bem como funciona. Quem quiser acessar e dar uma lida, infowestern.com/cluster.php. Deixa eu baixar aqui, ó, para vocês verem. Aqui. Eu vou dar um zoom. Se quiser acessar, aqui está falando sobre o sistema de cluster. Esse cluster Beowulf que está na figura aqui do slide é um deles. Front-end é uma máquina, que seria o servidor. Está instalado o software de cluster, que ele que vai balancear, gerenciar o processamento de dados. Cada máquina vai ser utilizado um certo nível de processamento para a utilidade final, que é processar alguma coisa. Então tem essa máquina que é ligada no switch, por isso está vendo aqui na figura, tem um switch aqui, vários cabos, várias máquinas. Provavelmente essa é a front-end, que é a máquina servidor. E aí vai ter a máquina do usuário, que vai pedir algum processo de dados para esse sistema. E aqui está explicando. Se quiser saber mais a fundo, dá uma lida no site. Tem aqui, para mais informação sobre o cluster Beowulf, você visita o beowulf.org, mas eu visitei, ele não existe mais. Deixa eu ver de quando que é este artigo. Não está falando de quando que é, mas deve ser 2004, por isso, né? Faz quase 10 anos já. Estamos em 2012, esse artigo é de 2004, então as coisas já mudaram bastante.
talvez esse Beowulf não existe mais, ou até exista, mas com outro nome, que está assim escrito aqui: foto de um cluster Beowulf usando o sistema operacional Red Hat, que é o Linux, né? Aqui tem outro cluster, mos6.org. Pelo que eu vi aqui, esse é um cluster para Linux. Então, para o Windows não vai funcionar. Para você fazer uma rede cluster. E finalizando aqui, fala que tem vários outros clusters. E você pode pesquisar e procurar outros pela internet. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui que eu não fiz. Só para ver. Google. Aí põe cluster para o Windows. Configurando cluster no Windows Server 2003. Então, por aqui você já vai no Google, como sempre tem muita coisa. Você pode aí, alta disponibilidade, capacidade de gerenciamento, escalabilidade que eu falei. Lista de configuração do cluster. Você tem que configurar esse tal cluster para que sua máquina funcione no sistema de cluster. Se tiver duas máquinas na sua casa aí, quiser tentar fazer um sisteminha para aprender mais, aprender a fundo, é só procurar aí na internet. Como você viu, aqui é Thiago Pereira Rodrigues, .wordpress.com. Como você sabe, no Google é muito difícil você não achar o que quer. Então é só pôr aqui, eu coloquei cluster para o Windows, já apareceu um monte, inclusive vídeos no YouTube. No YouTube deve ter bastante também falando sobre isso. Então, estou seguindo um livro aqui e em 7 vídeos acabamos o capítulo 1. Aí no fim desse capítulo 1 tem uns questionários. Quem quiser responder, criei aqui um formulário do capítulo 1. Quem quiser responder para testar os conhecimentos, é só responder aqui. São 20 perguntas. Vou deixar o link do documento na descrição do vídeo. Vou até copiar aqui agora. E quem quiser responder, fique à vontade. Se mais para frente der vontade, eu faço um vídeo com as respostas dessas perguntas. Então é isso. Falou.